como se for, olha só, gente, como se esses lugares, eles fossem engolidos pela lama. O que vem viralizando na internet é a previsão da vidente Shaline. Em uma live de 2023, a vidente Shaline fala de águas barrentas que iriam invadir grande parte do Rio Grande do Sul, provocando um grande mal em grande parte da população. Em um momento de desespero e ansiedade, a vidente Shaline fala sobre tudo que estava sentindo e vendo de forma espiritual. Confira. Dá uma notícia pra vocês que não é legal. Não adianta brigar comigo, mas eu fechei os meus olhos e eu vi isso, tá? Eu vi isso. Eu vi Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá? Mais ou menos esses lugares. Eu via como se for, olha só, gente. Como se esses lugares, eles fossem engolidos pela lama. E aquela lama, ela gira e ela vai passando assim nos lugares, ó. A sensação que eu tenho... Ai, meu Deus, que horrível essa sensação, gente. É como se a natureza, ela tá se... Como é que eu posso explicar? Se revoltando por baixo da terra. Pode ter até tremores, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então não passou ainda. Ainda estamos em perigo. O dia que não tiver mais perigo, eu vou falar pra vocês. Então, por favor, eu tô implorando pra vocês rezar. Vocês não esqueçam da visão que eu tive, que ia faltar alimentos para algumas pessoas, que já se cumpriu. Por que eu falava pra vocês, gente, vamos guardar alimento? Porque, de certa forma, a gente iria precisar ajudar as outras pessoas e vem outro tipo de falta de alimento ainda. O povo evangélico, apesar de ser um povo espiritualizado, eles não acreditam na doutrina espírita e muito menos na vidência vinda por parte destes videntes. Nesse vídeo, você vai ver o pastor Lamartine Pozzella falando sobre a questão do espiritismo. O vídeo de Lamartine Pozzella você vai ver agora. Você vai assistir esse vídeo agora. Antes, eu só quero pedir para que você se inscreva aqui em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. E sem muita demora, vamos ao vídeo. E as pessoas confundem quando a gente fala de mundo espiritual também com o espiritismo. Falar, se é mundo espiritual, então existe reencarnação. Então, se eles falam de mundo espiritual, qual é a diferença se eu sigo? Eu gostaria até que você falasse um pouquinho para as pessoas, que as pessoas confundem. Elas acham que, então existe mesmo, o que tem de errado, né? Se ele acredita em Deus e acredita que tal pessoa reencarnou e tá tudo bem. E é um pouco falta de entendimento, né? Completamente. Karina, sua colocação é perfeita. E isso se dá até porque muitos cristãos tratam da fé de uma forma muito intelectual e raramente falam do elemento sobrenatural. Uhum. Então o indivíduo que tem fome pelo sobrenatural muitas vezes vai para o espiritismo. Uhum. Agora, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Então o que diz para mim que está certo ou errado é a Bíblia. Uhum. Eu discuto qualquer coisa, mas eu não discuto a Bíblia. Para mim a Bíblia é a verdade. É a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Então, o que a Bíblia diz a respeito da fé espírita? E, de novo, eu quero dizer que eu tenho muitos amigos espíritas, eles fazem um trabalho extraordinário, social, mas a visão deles de espiritualidade e de salvação é completamente diferente da Bíblia. Por quê? Hebreus 9:27 é claro, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Não tem reencarnação. Uhum. Não tem. Segunda coisa que a Bíblia diz que não tem, é voltar para encarnar, entendeu? Para um fulano que morreu, Sim. Às vezes o pai, a mãe, falar para consolar alguém. Não Sim. pode. Tem... Nos evangelhos tem uma história que Jesus conta, e muitos pensam que é uma parábola, mas não é. É uma história. Porque um dos princípios da hermenêutica, da interpretação, é que a parábola não usa nomes. Uhum. A parábola do filho pródigo. Uhum. Um certo homem tinha Sim. 2 filhos, não fala quem era o homem, nem quem eram os filhos dele. Um deles quis ir embora, foi embora, entendeu? Ali não. Ali Jesus está contando a história de algo que está acontecendo no Hades, que é o lugar em que as pessoas esperam o juízo final, né, para ver, saber se vai para o céu ou para o inferno. E ali ele conta a história de 2 homens, um chamado Lázaro, que era um homem pobre, temente a Deus e que nessa vida não teve nada.
E o outro, que era um homem rico, que tinha tudo, mas que era mau. Morre o rico e morre o Lázaro. E, de repente, o rico está do lado ruim do Hades. Pede para ele avisar. Né? E ele vê o Lázaro do outro lado e fala, escuta, pai Abraão. Então, veja, ali você tem 3 personagens verdadeiros. Você tem o pai Abraão, você tem o Lázaro e você tem o rico. Pede para o Lázaro molhar o dedo e botar na minha língua que eu estou morrendo de sede. Ele falou, ele não pode fazer isso. Existe um abismo entre nós e vocês, vocês e nós. Então deixa eu voltar para ir até os meus irmãos e contar para eles o que está acontecendo aqui. Não, também não pode. Nem daqui pode ir para lá, nem de lá pode vir para cá. Eles já têm Moisés e os profetas. O que ele queria dizer, Moisés e os profetas? Moisés é a Torá, os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E os profetas, os Nabim, são os outros livros do Velho Testamento. Eles já têm o Velho Testamento. Que eles leiam e descubram. E a história termina, o camarada não podendo passar para lá e nem sair do inferno para o céu. Então, a doutrina espírita diz que eu posso reencarnar várias vezes para pagar os meus pecados. A Bíblia diz que eu não posso nascer de novo para isso. A Bíblia diz que eu não posso ter comunicação com os mortos. E por último lugar, depois eu quero ouvir a sua interpelação, é que se eu posso pagar os meus pecados, por que Jesus teve que morrer? Quando a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, a única maneira de expiar os meus pecados é um justo, inocente, morrer no lugar dos pecadores. Todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para Cristo. Por quê? Porque era um animal puro, perfeito e inocente. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque a vida está no sangue. Todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para Jesus. Então, eu sou salvo não fazendo nada, mas eu sou salvo porque Ele fez tudo. E eu sou salvo pela fé no que Ele fez. Efésios 2, 8, 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu fiz alguma coisa para que eu mereça o céu, eu vou me vangloriar, como eu sou o cara, sou bonzinho. Não, quando a gente chegar no trono de Deus, a gente vai dizer, Senhor, eu não merecia estar aqui. Eu estou aqui porque o Senhor morreu no meu lugar, mas eu criei. Então, o Evangelho diz claramente que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Ponto. Nada além disso. Isso conclui-se, então, por exemplo, que as pessoas que recebem uma entidade falando igual a alguém que morreu, isso Isso a Bíblia chama de espírito familiar. Que não é de gente, tá? São demônios. Quando lá em Deuteronômio 18, o povo de Israel... É um demônio que conhece aquela pessoa. Não, ele acompanha gerações. Ele pega o jeito de falar e tudo e Karina, não tem grandes imitadores? Sim. Agora imagina um espírito que fica há 1000 anos numa família. Ele sabe tudo. Conhece a voz, conhece os trejeitos, conhece todas as circunstâncias. Tudo que o camarada viveu, ele vem e imita. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio foi o último livro que Moisés escreveu e ele está no final do período, né, do deserto, dos 40 anos no deserto. E o livro de Deuteronômio é um compilado dos outros livros, né, de alguns sermões e tal. No capítulo 18, ali Deus fala com o povo. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não fareis as abominações que os povos cananeus cometem. Aí ele fala de uma lista. Aí ele fala de necromante. O que é o necromante? Constar morto. Nem feiticeiro, nem agoreiro, nem quem consulta os mortos. Porque o Senhor abomina tais práticas e afasta de ti os que tais coisas praticam. É abominável para Deus. Por quê? Porque primeiro, a pessoa que desceu lá não é o espírito de um ser humano. É um demônio, um espírito enganador que vem ali para enganar as pessoas. Então essas pessoas nem leem a Bíblia.
Muitos lê e espíritas tira só um pedaço. leem o Evangelho segundo Allan Kardec, ele pegou partes da Bíblia que interessava. As partes que iam contra ele não pôs. Coisa que nem poderia, né? Que a gente não pode nem pôr palavra, nem tirar, nem palavra nenhuma. É isso aí. Né? Você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero dizer pra você que é um prazer muito grande ter você por aqui. Se não for pedir demais, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.